bem, nesse Dia da Consciência Negra, vamos falar do campo que noticiamos muitos casos de racismo nos últimos tempos. O campo de futebol. Vamos conversar agora com um dos maiores ativistas no combate ao racismo no mundo do esporte, o ex-jogador e escritor Aranha. Aranha, boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu queria já começar te perguntando o que mudou para você no Brasil, no mundo, na sua vida pessoal, desde os atos racistas que você enfrentou há 9 anos. Boa tarde. Eu acredito que as denúncias, né? Muitas pessoas têm dito que os casos têm aumentado. Eu acho que o que tem aumentado mais são as denúncias, né? Que é o princípio de tudo, para a gente poder tomar uma atitude, para poder as leis que foram feitas serem aplicadas. A gente precisa que as pessoas denunciem, que as pessoas gravem. Hoje a tecnologia está a nosso favor também, para poder provar. Às vezes, mesmo com a imagem a nosso favor, a gente não consegue, né, tirar da cabeça das pessoas quem é o agressor e quem é a vítima, né? Então, eu acho que o que mudou, principalmente de lá para cá, é a coragem das pessoas em denunciar. Você acha que os jogadores, eles têm se posicionado mais, Aranha? Você foi uma voz, eu lembro, há 9 anos, ainda um tanto solitária, apesar de a gente ter jogadores de futebol denunciando o racismo ao longo da história do Brasil. Mas agora a gente tem um movimento um tanto maior. A gente vê o Paulinho, por exemplo, o atacante do Atlético Mineiro, exaltando, inclusive, a religiosidade dele, de religiões de matriz africana e sofrendo também com a intolerância religiosa. A gente vê o Vinícius Júnior também se posicionando a cada momento que sofre um ataque racista. Você acha que aumentou essa consciência também dentro do campo? Eu acredito que vem aos poucos aumentando, sim, né? Algumas pessoas vieram antes de mim e pagaram preço por isso. Sempre vai ter algum tipo de retaliação, né? Comigo não foi diferente, mas eu acho que, além de se manifestar contra, além de se revoltar, né, com essa situação, a nossa população, os jogadores de futebol principalmente, que são referências, né, servem de exemplo para os jovens. A gente precisa se preparar mais, saber mais, entender um pouco mais da nossa história real, de como as coisas se desenvolveram no Brasil, porque sem esse conhecimento, sem esse letramento racial, a gente fica sem poder, sem força para poder argumentar, para poder se posicionar diante de várias situações, até para entender tudo isso que está se passando. Muita gente acha que o 20 de novembro é uma data de comemoração, né? E não, é uma data para reflexão, para chamar a atenção para um problema que o Brasil, há centenas de anos, resolveu não falar sobre ele, né? A Basília Rodrigues, ela vai participar da nossa conversa também, Basília? Obrigada, Aranha. Você disse que o número de denúncias está aumentando. Você acha que também o número de atitudes, de práticas racistas está crescendo também? Porque é importante a gente ver que as pessoas se sentem mais legitimadas ou encorajadas a ir lá e denunciar. Você acha que, ao mesmo tempo, quase que como num enxugar gelo, tem mais pessoas também que se sentem menos inibidas para serem racistas no campo e na vida? Acredito que sim, acredito que de alguns anos para cá as pessoas têm se sentido confortáveis para tirar o capuz, para se expor, né? Para o racista ele poder agir, para ele cometer um ato de racismo ou uma injúria, ele precisa de duas coisas. Ele precisa estar confortável e seguro, né? Então ele precisa estar seguro que ele não vai sofrer nenhum tipo de penalidade ou nenhum tipo de violência física, né? A integridade física dele vai estar garantida, e confortável no sentido de que as pessoas que estão ao redor não vão tomar atitude nenhuma, vão até dar risada ou aplaudir a atitude, concordar com ele. Então, sem essas duas situações, sem esse conforto e sem a segurança, ele prefere se esconder. Agora, quando ele está entre uma maioria que pensa como ele, aí ele consegue, aí ele fica mais à vontade para poder destilar esse ódio, né? Muito bem, Aranha, uma mensagem para esse 20 de novembro. Eu tenho certeza que você aprofundou a sua própria reflexão, vamos dizer assim. Uma mensagem para esse 20 de novembro, então, para a gente encerrar a nossa conversa. Olha, é difícil em meio a tantas pessoas com tanta força falando nesse momento, né? Mas a minha mensagem é muito simples, né? Ela é bem simples. Se as pessoas podem aprender a odiar,
elas podem perfeitamente aprender a respeitar, aprender a amar, né? Mesmo que você não concorde, mesmo que você não aceite esse tipo de situação, o mínimo que você tem que fazer é respeitar, né, num momento como esse. Uma mensagem do grande Nelson Mandela, a gente pode dizer. Muito obrigada, então, ao escritor e ex-jogador Aranha por participar com a gente, então, nesse momento aqui de reflexão no 20 de novembro.